Olá, querido amigo, querida amiga. Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso programa Espiritualidade e Vida. Aqui é Padre Nilo, da comunidade missionária Providência Santíssima. E nessa semana, rezando no meu coração, sempre a gente está trazendo aí um tema diferente para podermos aprofundar na nossa espiritualidade. E foi justamente isso que tocou o meu coração, falar sobre a espiritualidade. Porque muito se fala, existe aí muitas propostas espirituais no mundo, mas o que será de fato uma vida espiritual? O que significa isso? Para que serve para quê? Então é isso que eu quero trazer agora para nós, nesse tempo que nós vamos estar juntos, para aprofundarmos um pouquinho a respeito da própria sentido da palavra espiritualidade. Mas para evitar equívocos, vamos começar ao contrário. O que não é espiritualidade? Então, eu anotei alguns pontos aqui para ajudar aí a desfazer certos preconceitos até mesmo, porque às vezes tem mania, tudo agora espiritual, tem aquela pessoa que qualquer coisa, é o diabo, eu não sei o que, não, opa, calma aí que não é desse jeito não, tem uma maneira muito arraigada, então comecemos pelo que não é, então nós não podemos confundir espiritualidade com sentimento religioso. Tem gente que se vai numa missa ou num culto, se não arrepia os braços, o cabelo dos braços, a oração não foi boa, ou a reza não foi boa. Não, então espiritualidade não é esse sentimentalismo. Não. Espiritualidade também não é simplesmente daquela pessoa que cumpre rituais. Pois é. Pode ser que existem pessoas então que, cumprindo as suas obrigações, vão à missa, até mesmo se confessam, mas o que significa? Fazem simplesmente de uma forma mecânica. Então, também, isto é simplesmente um ritualismo. Terceira coisa que não é espiritualidade, que ela começa agora. Ela não existe aquele que eu possuo minha própria maneira de ser, uma espiritualidade que vamos dizer assim, uma espiritualidade desencarnada, segundo meus quereres, segundo meus caprichos, segundo o meu ego. Quanta gente tem feito esse tipo de espiritualidade, Eu tenho Deus no meu coração. Rezo em casa, não preciso frequentar a igreja. Olha só, são conceitos que no mundo de hoje, cada qual está querendo ter a sua própria verdade, então pensa que isso seja espiritualidade. Claro, a maneira de pensar é livre, cada um faz as suas escolhas, mas agora aqui, como esse nosso programa de espiritualidade cristã, católica, então estamos trazendo, o Padre quer trazer aqui os fundamentos de uma espiritualidade cristã, para quem quer viver profundamente essa espiritualidade cristã. Então, quarto passo, aquele se confunde espiritualidade com um ativismo, ou relacionado apenas com uma causa social, só voltado para os pobres, só voltada para uma filantropia, ainda que seja muito válido todos esses tipos de trabalho, só que isso também não designa uma espiritualidade, de modo algum. Pode até se tornar um coração generoso, mas ainda esse coração não é espiritual. E fica tranquilo que eu já vou dizer o que significa essa profundidade da vida espiritual cristã, tá bom? E por fim, não podemos reduzir também a espiritualidade a um conjunto de crenças supersticiosas. Que aí nós vemos pessoas que se apegam a superstições, magias, amuletos, horóscopo, signos. Quem não tem a espiritualidade cristã, já repeti de novo, é livre. Agora, um católico
por exemplo, que diz que frequenta a missa, que vai aos sacramentos, mas consulta horóscopo, coloca lá no status do Instagram, do Facebook, que é de virgem, que é de gêmeos, que não sei o quê, o cristão católico. Nós precisamos rever muito isso daí não faz parte do nosso modo de viver. Agora, enfatizo isso. Então, o que é a espiritualidade cristã? É um modo de viver, e um modo de que transforma todo o nosso ser, o pensar, o sentir, o agir, o qual nós somos configurados a Cristo Jesus. Então a espiritualidade cristã é justamente esta, a que vai nos levar a ser como Jesus, a pensar como Jesus, a agir como Jesus. Ou seja, a nossa vida, ela ser um glorificar a Deus, como foi a vida de Jesus. A todo momento, a todo instante, a todo e qualquer momento, ele glorificava o Pai. Ele falava do reino do Pai. Ele anunciava o reino do Pai. Jesus é o próprio reino do Pai. Olha o modo como ele foi, o seu modo de viver na humildade, na simplicidade, na pobreza, na doação, na atenção aos mais necessitados. Isso é uma espiritualidade. Isso é um modo de viver. E é isso que nós, com a espiritualidade cristã, nós somos chamados a ter. Ou seja, a imitação de Cristo. Então a espiritualidade, prestou atenção? Ela tem o quê? Como base o relacionamento com Deus. Uma amizade profunda com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, que vai fazendo o que conosco? Vai tirando tudo aquilo que é o mal. Que mal? O egoísmo, orgulho, soberbas, prepotências. Vai tirando tudo isso que é mundano, que nos deixa preso no individualismo, e vai nos tornando cada vez mais, restaurando em nós cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, isso que eu falei agora, de sermos como Jesus. Você vai saindo, vai tirando de nós o pecado e vai entrando no nosso coração, vai nos formando, vai nos configurando. Pela graça da ação do Espírito Santo, nós vamos nos tornando outro Cristo. E isso eu creio que resume muito o que São Paulo viveu, que ele dizendo na primeira carta aos Coríntios, dizendo assim: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a verdadeira espiritualidade, porque nela nós somos encarnados, incorporados em Cristo. Por onde? Pelo batismo. E é pela graça do Espírito Santo, nossa vida vai justamente se tornando uma vida frutuosa. O que acontece em muitos meios, em muitos lugares, que confunde a espiritualidade com bem-estar, com prosperidade? Não. A espiritualidade é algo enraizado, profundo no coração, dessa amizade com Deus. E dessa amizade nós vamos nos tornando, vamos fazendo a nossa vida, vai frutificando, não em bens materiais. Conheço tanta gente, já atendi tanta gente que tem bens materiais, mas dentro do coração é vazio, dentro do coração tem crises profundas, dentro do coração falta um sentido de viver. Então, presta atenção, não é algo mais? O que é esse algo a mais? Não consiste nos bens materiais nem em prosperidade. Ainda que quem a tenha é fruto de um trabalho, não é verdade? Mas o que consiste então? Consiste naquilo que Jesus ensinou em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida em abundância. Então, muita gente confunde a vida e a abundância com coisas, bens materiais. A vida em abundância foi como alguns dias que nós refletimos, algumas semanas atrás, a respeito de Pentecostes. É aquela vida o qual frutifica. Frutifica em quê? Olha a profunda espiritualidade. Frutifica em paz, frutifica em amor, frutifica em
paciência, frutifica em mansidão, bondade, generosidade. Eis aí, queridos, a verdadeira e profunda espiritualidade. Foi assim que Jesus viveu. E é assim que eu e você, que cremos no Senhor Jesus, somos também chamados a viver. Esse mundo é passageiro, é um breve espaço de tempo. Então logo, assim, quando nós fecharmos os olhos, aí depender de todos, né? Quem crê, quem não crê, ninguém fica para semente, já diz o ditado, vai morrer. Mas agora aqueles que deram a sua adesão a esse chamado de Deus, essa proposta de Deus, aí vai ser uma diferença tremenda. A palavra é muito clara, né? Aquele que crê vai ser salvo e vai reinar com o Senhor por toda a eternidade. Então, querido, espero que possa ter te ajudado um pouco a compreender melhor sobre a espiritualidade e que chego até aqui. Obrigado pela sua atenção. E agora a resposta é sua novamente. Você vai aderir aos projetos do Senhor? Vai assumir um modo de viver cristão coerente, não só na igreja, mas fora da igreja, no trabalho, na escola, em qualquer ambiente, né? Porque eu termino dizendo isso, né? A espiritualidade não é só dentro da igreja, não. A espiritualidade é na vida. A espiritualidade é no todo ser. Então, agora é a sua resposta. Eu já dei a minha, onde eu me entreguei a minha vida para o Senhor como sacerdote e ensinar de tudo isso que o Espírito Santo já me convenceu. E por isso, não sou eu que vou te convencer, é o Espírito Santo. Se você abrir o coração, tenho certeza que vai realizar maravilhas. Então, continue firme na sua caminhada, reforça aqui, né, os propósitos, porque quem quiser conhecer todo o trabalho de evangelização também do Padre Nilo, né? Acesse aí o Instagram, Discípulos Missionários de Cristo, e vamos juntos continuar levando a palavra que cura, que salva e que liberta. Vamos pedir a bênção? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até breve, se Deus quiser.